Fala, eternos aprendizes! Estamos aqui com mais um podcast. Estamos aqui no Business Game. Cara, esse podcast aqui, com certeza eu vou ter um prazerzaço, assim, porque fala de empreendimento, fala de Europa e fala de um nicho que, assim, com certeza eu posso falar um pouco também, que é música. E estamos aqui hoje, não estou sozinho mais uma vez, eu estou aqui, hoje ele é o copiloto. Masca, fala um pouquinho também aí, se apresenta que a gente vai já apresentar o nosso convidado. Fala galera, aqui é o Masca, CEO da MediaMasca, empresa de marketing aqui de Bruxelas. E eu vi que muita gente sabe, e a galera nova que tá aqui na Bélgica não sabe ainda, eu sou guitarrista da banda Jack Madiaf também. Pois é. Não, e não é qualquer guitarrista, né? O guitarrista, ele que faz a programação, ele que... Tamo junto misturado. Severino da Jack Madiaf, Severino. Vamos que vamos. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Business Game. Esse podcast é um oferecimento da Business Talk, onde você encontra tudo para administrar a sua empresa. É isso aí. E nessa empresa Business Talk, você tem marketing, você tem gravação de vídeo, você tem tudo. Estamos aqui com MediaMasca, estamos aqui também com a Vibe, né? Vai ter, mano, você pode encontrar tudo que você precisa aqui para a sua empresa crescer, para ser o seu brand. Tamo junto e misturado. É isso aí. Eu sou o Jack, host desse podcast, sou cantor, sou compositor. Falei na outra vez que eu sou jogador de futebol, mas é brincadeira, tá bom? E sou jogador desse game também, empreendedor, vamos que vamos! Estamos aqui com o nosso convidado super show, 10 anos que ele foi pro Brasil, mas ele também não deixou de ser belga. Quer queira, quer não, ele é belga. Estamos aqui com Samuel Deoli. Prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Samuel. Obrigado. Samuel, a galera vai saber hoje muita coisa importantíssima que conversamos um pouquinho aqui, irmão. Que podcast vai ser esse aqui, inclusive velho? já era pra estar gravando, você né? pergunta, cara. Irmão, fala um pouquinho de você, se apresenta e pra galera ter uma ideia de quem é Samuel Deoli. Cara, eu sou um compositor, cantor, né? Também um empresário da música, né? Eu tenho minha editora já há 10 anos, né? Então a minha editora ela administra não só as minhas músicas, mas também as músicas de vários compositores de bastante sucesso no Brasil. E vivi aqui um tempo, hein, cara? Acho que uns 8 anos. Fiz faculdade aqui, fiz engenharia de áudio, não terminei, faltando pouquinho, assim, voltei pro Brasil. Voltei em 2012 pro Brasil, eu vim pra cá em 2006, 2005, 2006 e voltei no finalzinho de 2012, ali, começo de 2013. E, cara, foi legal. Aqui é um lugar que eu gosto. Minha mãe vive aqui. Tem... Sua mãe tem quanto tempo aqui? Quase 20 anos, cara. Nossa. Eu falei que o cara era belga, vocês não acreditaram? Eu tenho muitos primos aqui, tios, e tenho muitos amigos. Então, é um lugar que sempre que eu posso eu venho, porque eu gosto realmente daqui, cara. Me sinto em casa. E falando em composição, tipo assim, fala pra gente o nome daquela música que você acabou de escrever, que aquele fulano gravou lá em Boston pra gente, rapidinho aqui. Só pra dar um temperinho aqui na conversa. Gustavo Lima e Prince Royce. Gustavo Lima e Príncipe Royce, velho. Pequenos nomes, né? Cara, é legal que essa música ela tá pronta desde... Eu acho que a gente compôs ela em 2018. Eu, o Dice, que é produtor e cunhado do Royce, e 2 amigos, o Mick e o Salim. E a gente compôs, era a princípio para ficar no álbum do Royce. E o Gustavo, na correria dele, vários projetos e tal, foi enrolando para dizer se ia rolar, se não. Aí depois, quando topou, aí enrolou um pouquinho mais para poder gravar, porque é uma loucura a vida do cara, né? Imagina. E aí quando ele gravou, o Royce já tinha lançado o álbum. Aí a gente pensou, pô, como é que a gente encaixa essa música agora? E aí calhou de acontecer essa ideia do Gustavo de gravar em Boston. E aí a gente pensou, né? Pô, se colocar essa e chamar o Royce, vai ser foda. E aí eu fiz a ponte, eu liguei pro pessoal do Royce, organizei e o Royce foi lá, cantou e foi foda. Eu falo isso porque eu me surpreendi quando você chegou agora aqui, né? Antes da gente começar a gravação, porque eu não sou muito de escutar o mundo sertanejo, anunciar as músicas aqui quando a gente toca em lugar brasileiro que a gente é obrigado a escutar para tocar. E nessas
praticamente 2 últimas semanas eu comecei muito a estudar, né? Que sempre quando eu vejo alguma coisa eu estou estudando o mundo sertanejo, principalmente o Gustavo, a live que ele fez esses dias e tal. E eu sou muito daquele que eu vejo os 4 lados do show também. Eu vejo o artista, aí eu vou seguir todos os músicos, o Jack sabe disso, depois... E eu tava vendo o Rick, né, que é o batera do Gustavo, e inclusive foi ele tocando a música lá no YouTube. Quando eu vi o Príncipe Royce, Gustavo Lima, eu falei, caramba, que tiro doido. Aí você chega aqui e fala, pô, foi eu que escrevi. Pô, cara, Caraca, velho. E comentamos outro dia top, sobre a música, né? Que eu até, foi o último show da gente, a gente tinha comentado. E eu até falei, caramba, mano, você até falou, você viu a música que o Prince Royce gravou com o Gustavo? Eu falei, vi, mano, que isso? Como é que os caras fez essa parceria doida? Aí o cara, compositor da música, tá aqui. Estamos com eles aqui, gente. Só isso. Você sabe que essa influência, né, esse som latino, eu piro muito nisso, né, cara? Desde sempre, assim, eu sou fã demais de Luiz Miguel, de Christian Castro e a turma do reggaeton também, a gente tá falando do Bad Bunny, do Daddy Yankee, enfim, muita gente muito legal. E, cara, essa mistura, ela é muito bem-vinda pro nosso som brasileiro, então soma demais. Esse som latino, cara, você encaixa ele em muita coisa. Primeira sonoridade, você usa ela onde você quiser, em qualquer ritmo brasileiro, né? Então eu já usei muito das coisas que eu aprendi lá fora, por exemplo, no samba, algum samba que eu fiz que gravaram, tem essa pitada. Por exemplo, o Luan tá gravando um DVD agora dia 20, que tem uma música que foi inteiramente feita lá fora com compositores que não são brasileiros, em parceria com compositores que não são. A música é inteira em português, mas foi feita com compositores latinos, venezuelanos, colombianos. Aquele tempero, né? Não, e total, assim, e funcionou muito, assim, pro Luan tá procurando agora, ele tá no momento que ele tá buscando essa sonoridade mais latina, e calhou da gente já tá trabalhando com isso, então juntou o útil ao agradável e deu uma mistura muito boa, cara. Cara, mas vou até aproveitar porque, na verdade, nem é o que tá no script ou não, que a gente aqui, podcast é podcast, meu irmão, você tá ligado? Mas que eu tive curiosidade agora, como é que você entrou nesse meio latino? Como é que você encaminhou pra lá de repente que você, assim, o cara, depois ele vai falar um pouquinho também, só alguns nomes de alguns cantores de onde ele tem composições gravadas. Mas antes disso, como é que você entrou no lance do latino? Como é que você foi cair aí, mano? Então, na verdade, eu saí de Bruxelas 10 anos atrás, com algumas músicas gravadas com pequenos artistas, né? E um sonho quebrado, eu saí daqui sem nem um centavo. Porque assim, eu nunca fui de juntar dinheiro, porque aqui, para a maioria das pessoas, e era o meu caso, ou você junta dinheiro ou você vive. Eu escolhi viver. Então eu viajei muito, eu me enriqueci culturalmente, eu ia em todo show que tinha, sabe? Eu falei, eu vou, sei lá, né, eu vou viver. E aí a gente tinha carro, a gente viajava todo fim de semana e... Então assim, quando eu resolvi ir embora, eu falei, cara, não juntei nada. Então eu voltei pro Brasil sem nada, com esses artistas pequenos que tinham acreditado nas minhas primeiras músicas, né? Eu voltei com, sei lá, eu tinha umas 100 músicas que eu tinha composto durante o tempo que eu passei aqui. Inclusive cheguei a ganhar uns festivais aqui na Bélgica, foi super legal. Essa minha época de Bélgica. Aí eu postei em Paris que eu estava indo pro Brasil, isso no final de 2012. Na minha postagem, o empresário do Jorge Mateus comentou assim, ó, irmão, quando chegar aqui eu preciso falar contigo. Pô. E aí, 2 semanas depois que eu tinha chegado no Brasil, eu estava na casa do Jorge, o Jorge fazendo um tropeiro e servindo cerveja pra mim assim, e falando de tudo, falando da música, e ouvindo a minha música tocando, minhas composições tocando no som. Caraca. Que amigos meus, esses artistas pequenos, sabe? Que às vezes muitas pessoas começam o trabalho mirando só lá em cima, né? Mas pô, pelo menos aqui, ó, você tem que se garantir aqui, ó, entre os seus, entre seus amigos, entre as pessoas que estão no mesmo nível que você, né? No mesmo degrau que você, né? Por assim dizer, mesmo que fazendo outra coisa, mas uma coisa que é relacionada ao que você faz, que você pode somar para essa pessoa e vocês podem crescer junto. Então, foi mais ou menos essa a minha estratégia no começo, e essas pessoas fizeram a ponte com os maiores. Falaram, esse cara
ele é muito bom, vocês precisam ouvir, a gente gravou isso, isso e isso. E aí eu conheci alguns amigos que foram importantíssimos, como o Marcão, que é um influenciador do sertanejo, muito, muito conhecido, e entre outras pessoas. Gravei com o Jorge Mateus. A música foi um sucesso, foi um dos hits do ano, que é Logo Eu. E aí vieram outros hits com o Jorge Mateus. Logo Eu. Cantamos muito essa música aqui. Foi um puta sucesso. Aí veio o Nocaute, que também foi um puta sucesso. Nossa, demais. Não, Nocaute foi. Enfim, aí vieram, aí graças a Deus as coisas foram acontecendo. Como as coisas aconteceram e não pararam de acontecer, né? Chegou ao ponto que eu que eu tinha mais de 400 músicas gravadas, e aí eu fechei com a Major, eu sempre tive a minha editora, e eu fechei uma administração da minha editora com o intuito de expandir e trazer novos autores para que eu pudesse ser mentor dos autores, fazer o intermédio entre eles e os artistas grandes. Então, pegando compositores que já tinham ali uma maturidade em seus trabalhos, né? Porque eu também não ia ter tempo de guiar até o momento, uma pessoa crua, ao momento que ficou madura, para eu poder trabalhar isso. E com essa parceria, com essa Major, né? Eu tive então a possibilidade de mostrar o meu trabalho para fora do Brasil. Então assim que eu fechei com a Major, eu comecei a estudar. Eu tinha trabalhado aqui 1 ano em um restaurante que só se podia falar em espanhol, ninguém falava francês direito, porque eu era assistente de chefe. E aí o cara só falava só espanhol. E aí se eu ia falar francês com ele ficava puto, porque não sabia e ficava. Aí eu tive que aprender um pouco espanhol. E isso foi muito importante para mim, porque aí quando surgiu essa oportunidade eu falei, agora eu vou melhorar o meu espanhol e vou ficar preparado para quando surgir a oportunidade. Eu passei 1 ano me preparando, estudando espanhol com um professor colombiano pela internet, assim, cara, praticamente todo dia. Vamos colocar aqui uma média nesse ano de 3 aulas por semana, aulas de 1 hora. Então eu realmente foquei nisso. E aí, no final desse ano que eu fechei com essa Major, pintou uma oportunidade. Então, vai ter um camp assim, você não quer participar? Essa primeira oportunidade eu não pude pegar. O que é camp? Pra galera entender? Explica o camp pra rapaziada. O camp é o seguinte, você é um artista, e aí você tá pensando em fazer o seu novo álbum, você tem várias ideias na sua cabeça, você tem vários compositores que você admira, ou então você tem uma sonoridade de alguma região que você gosta. No caso do Rick Martin, ele queria para aquele álbum, naquela época, influências brasileiras. Então ele foi lá na gravadora dele, falou, eu quero um camp com compositores daqui, esses que eu gosto, que já trabalham comigo, que são foda, e os compositores que são conceituados do Brasil, porque eu quero som brasileiro misturado com o meu. Aí a Sony de Miami foi atrás dos AIRs no Brasil para perguntar quem eram os compositores que estavam em evidência no momento, para convidar. Nessa época eu tinha rompido com essa Major e estava independente. Só que a gente rompeu em bons termos, de uma forma tão legal que eles me indicaram. Eles me indicaram. Eu nem era deles, cara. Tinha outros compositores deles que eles poderiam ter indicado. Só que aí é o seguinte, eles falaram, vai compor só em espanhol. Então o cara tem que fazer melodia, porque ele quer o som brasileiro, e letra. E aí eles falaram, então vamos indicar o Deoli. Aí me indicaram, eu tô lá em casa de boa, mas meu irmão, a gente jogando uma sinuca, aí do nada toca o telefone, o cara falando em espanhol, explicando que ia rolar um camp do Rick Martin, que eles tinham ligado pro pessoal no Brasil para ver quais eram os compositores tops, para eles indicarem, e eles tinham falado meu nome. Você tá brincando. E aí, 1 semana depois, eu tava de frente a frente com o Rick Martin compondo pro álbum dele. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Como diz o Pablo Marçal, eu já peguei vários códigos aqui, velho. Tomara que você que esteja assistindo aí, pega esses códigos aqui. O primeiro,
que eu já vou espanar aqui. Joga no O que ventilador. eu pensei? Ele falou que ele começou a trabalhar na base. Então ele não já chegou atirando no compositor alto, fulano, ciclano, não. Ele começou, como ele falou, se garanta primeiro aqui, né? E você, estando seguro do que você faz, você vai acabar chegando lá. O outro código aqui, que ele falou, ele rompeu, ele começou a se preparar, mesmo antes de tudo isso acontecer, Preparar-se. mesmo de ter ideia, ele já estava estudando espanhol. Por quê? E fora que já tinha acontecido de você ter trabalhado no restaurante espanhol, que já era uma puxada para você, então ele entendeu, né? E aí o que aconteceu? O cara começou a se preparar. E fora esse se preparar, ele estava pronto para o negócio, né? Ele rompeu com o pessoal, mas ele foi um cara íntegro, então rompeu da maneira correta. Então é um insight massa. Você, mano, qualquer lugar que você estiver, se você sai dali com um joinha, né? Como eu vou dizer assim, com uma posição positiva, olha aí o que aconteceu. Aconteceu tudo que ele já estava se preparando, e pelo fato de ele ter saído bem de lá, chamaram o cara para fazer o lance lá. Então, pega esses códigos aí, né? Que já, como diz o Massal, que aí você já vai ter muita coisa para sua vida, não só de empreendedor, mas para sua vida pessoal também. O que você tá falando é sobre essa questão do negócio, né, cara? Pessoas que lidam com empresas, que lidam com negócios no seu dia a dia, elas entendem que a gente tem um contrato hoje, talvez isso não vai durar para sempre. Mas a nossa relação pode ser que dure, entendeu? Então eu faço um negócio com você hoje, amanhã não é mais interessante, mas depois amanhã pode voltar a ser. E é assim que é, cara. Então as pessoas lidam muito bem com isso. Ao contrário do que muitos pensam, né? Esses contratos que a gente faz, que a gente quebra, isso é normal, acontece o tempo todo. Agora a relação interpessoal, ela tem que se dar de forma limpa, né? Sempre, né? Então, Bacana. Então, assim, falando, cara, dessas possibilidades, lá atrás, no começo, inclusive enquanto eu morava na Bélgica, tudo foi usado, cara. É incrível como tudo se você sabe usar isso, né? Por exemplo, os festivais, eu participei de um festival que é Festival da Música Latina, alguma coisa assim da música latina, e ganhei o festival em 2 vezes. E aí uma dessas vezes alguém postou no YouTube. Cara, isso me ajudou tanto quando eu voltei pra lá, porque assim, não era só... Porque uma coisa é você ser bom, né? Uma coisa é ser uma pessoa que as pessoas veem talento em você, veem paixão, né? Isso é importantíssimo. Não dá pra eu te defender se eu não acredito no que você tá fazendo. Então assim... E se eu acredito no que você está fazendo, se eu vejo que você tem paixão, tem brilho no olho, e eu tenho um argumento para te vender, é muito mais fácil. Então esse argumento, esse festival, a faculdade de engenharia de áudio, foram bons argumentos que pessoas que gostavam de mim usaram no momento oportuno para poder cavar essas oportunidades. Então isso é legal, né? Você não pode ficar parado, Tem sempre alguma coisa que você pode fazer para enriquecer o seu currículo, né, cara? Então, no meu tempo de Bruxelas, cara, eu voltei sem dinheiro, mas eu não voltei pobre. Exatamente. Essa é a parada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Cara, que foda, mano. Assim, você falando aí, eu tive vários insights aqui de várias coisas, pegando os códigos aqui, né? E só pra gente posicionar aqui algumas coisas, alguns pingos nos is, só fala alguns nomes assim, só fala assim, ó, cantor tal, composição minha, só pra galera ter ideia de onde que chegou, né? O que existe. De onde que chegou o seu meu Deus, velho. Cara, eu do sertanejo praticamente todo mundo, Marília, o Henrique Juliano acabou de soltar uma minha que chama Universo Conspirou, né? Já tinham gravado antes, músicas minhas, Maiara Maraíza, Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima tem várias, inclusive um grande sucesso que ele já regravou 7 vezes, chama 10 anos. 10 anos? Marcos Ibelucci, cara, praticamente todo mundo. Tem sucesso com o Lucas Luco, vários sucessos com o Jorge Mateus, sucesso com o Bruno Marrone. Inclusive 2 anos atrás
uma das 3 músicas mais tocadas do Brasil foi uma música que foi um feat do Bruno e Marrone com o Jorge Mateus, que chama Surto de Amor, que é uma música minha. Mas não só no sertanejo, né? Tem música no samba, a música de 2019 do Sorriso Maroto é minha, que chama minha de um amigo que é o Rafa, que chama 50 Vezes. Eu tenho algum sucesso com o Thiaguinho também. Thiaguinho. Inclusive um desses sucessos, o Thiaguinho acabou de gravar na série que saiu no Netflix do Zezé, que chama Energia Surreal, a música. Pô, essa também super estourada. Eu gosto muito de samba e eu conheço então tem, trajetória. assim, só pra citar as músicas de trabalho, tem, com o Dilcinho, com... enfim, cara, é muita gente. Muito artista. Tem alguma coisa com Ferrugem também? Não tenho com Ferrugem, isso aqui. Ainda, né? Ainda. Puta, eu sou fã do Ferrugem, eu tenho contato e tudo, mas ainda não calhou dele gravar nada. Que top. Tenho... Mas vai rolar, certeza. Ah, sim. A minha empresa tem vários com o Ferrugem. Da empresa tem, vários compositores da empresa tem músicas com o Ferrugem. Mas, enfim, Lauana, por aí vai, cara. É muita. A Roupa Nova, cara, que é puta uma banda. Pô, tá louco. Né? Roupa Nova, no dia que eles gravaram, eu tava inclusive em um camp. Eu tava em Los Angeles. E aí liga o Fegali pra um amigo meu, que é o Lucas Santos, que é produtor do Luan Santana, que eu inclusive sou padrinho dele, é um dos meus melhores amigos. A gente foi junto pra lá pra cavar oportunidades em LA. A gente tinha ali contato com o Rafa, que é um mixer foda, um cara brasileiro que tá mixando Dua Lipa, tá mixando Shawn Mendes, tá mixando gente muito foda. Eu já vi coisa dele já. Ele é foda e é um brother, é um irmão nosso. E o Rafa trabalhava com o Dave Pensado. Dave Pensado, cara, assim, se vocês quiserem aprender sobre música de verdade, Pensados Place, é o podcast desse cara. Ele é gênio, é o produtor de voz da Beyoncé, o cara é foda. E um cara, gente finíssima. Pensados Place. E aí a gente tava lá, o Fegali liga pro Lucas e fala, a gente tinha mandado 2 músicas pra eles tempos atrás. Aí eles ligam pra gente e falam, aquelas 2 músicas lá, era pra gente escolher uma ou se a gente quiser gravar as 2, pode? A gente quase faleceu, cara. Caraca. Eu falei, velho, você tá de sacanagem. Ainda usaram o arranjo do Lucas, foi um negócio lindo, top, cara. Velho. E aí eles lançaram uma, as 2 foram de trabalho, eles lançaram uma, fizeram um clipe legal pra caramba e soltaram, foram, se eu não me engano, assim, foi uma das últimas que o Paulinho gravou. Né? O Paulinho falecido, né? Acho que foi o ano passado que ele faleceu. Foi uma das últimas que ele gravou. E uma dessas eles gravaram com feat com o Luan Santana. E aí pra você ver, em uma das nossas idas a LA, eles ligaram e pediram pra gravar. Passou, acho que 6 meses, a gente tava em LA de novo. E aí meu irmão me liga e fala, tá rolando Roupa Nova no Faustão, com o Luan Santana lançando sua música. Caraca. Mano, olha pra você ver isso, cara. E você no camp lá. E aí a gente não tava em camp, a gente tava só nós lá com os amigos trabalhando, mas assim, não era mais camp. Mas cara, uma coisa surreal, assim, nossa história. E eu sou muito fã, cara, eu sou muito fã, eles são referências pra mim, assim, essa banda. Porque eles são recordistas de tudo, cara. Eles são os caras que mais tem trilha sonora em novela. Musicalmente é surreal a história desses caras. Produtores foda. Cara, eles compuseram o tema da Fórmula 1. Os caras são muito foda, cara. Débora, fala pra gente como é a experiência de sair da sua casa e ir pra casa de um artista, compor para o artista. Já aconteceu isso com você? Já, muitas vezes. E como é, por exemplo, você... Por exemplo, pelo menos pra a galera que tá vendo a gente, que tem aquela admiração pelo artista, não tem noção de que... E eu acredito que até a gente que é música, a gente tem admiração pelos artistas que a gente é fã, e agora eu tô sabendo, eu vou compor para ele. Ele me convida pra ir na casa dele. Como é, tipo assim, dentro de você, o que você sente aquela ansiedade, aquela admiração ainda, ou passa a ser tudo normal? Eu tô perguntando do começo e se hoje existe uma diferença entre o antes e o depois. Sim. Aquele frio na barriga ainda existe ou é tudo... passa a ser tudo amigo? Eu acho que se o frio na barriga passar, você pode parar, né? Ele não pode passar, eu acho que ele é essencial. Eu acho que esse frio na barriga, ele é
a resposta do seu corpo às escolhas que você está fazendo. Se não está tendo frio na barriga, você está fazendo a escolha errada, você está trabalhando na coisa errada, entendeu? Porque eu acho que esse fio na barriga, ele demonstra que você está tendo prazer naquilo, entendeu? Tem um certo mistério ainda. Então eu gosto, eu acho importante. Agora, no começo, era principalmente quando eu ia encontrar um artista das antigas, era muito legal, assim. É muito frio, né? Como eu passei aqui 8 anos, eu não acompanhei de perto o nascimento do Jorge, sabe? Eu não estava lá, já os outros não, eu ia no show do Zezé, eu ia no show do Chitão, e eu sempre achei muito incrível isso, e são ídolos, né? Então, assim, até hoje, 2 semanas atrás, entrou uma música minha no filme do Chitãozinho Chororó. Eu chorei, cara. O filme que fiquei emocionado. Que tá na Netflix, não, esse é Zezé de Camargo. Tá. Do Chitãozinho Chororó vai pro cinema em março do ano que vem. Eu vi uma reportagem esses dias sobre isso. Aí entrou uma música, eu fiquei emocionadíssimo, assim. Eu tenho contato, né, com o Ricardo, que é irmão deles, e ali, hoje em dia, o mercado tem consciência da minha existência, e graças a Deus eu conquistei um espaço muito importante no mercado, não só como compositor, mas também como produtor, como empresário, né? Então, assim, acaba que essa admiração com a maioria dos artistas é recíproca, então isso me deixa mais à vontade de ir lá e trabalhar, sabe? Então eu tenho hoje know-how para sentar com o Gustavo e o Gustavo parar para me ouvir, ele quer saber a minha opinião, ele quer, se ele for compor, ele quer ouvir a minha ideia, ele sabe que eu tenho condições de somar realmente para o trabalho dele. E ele não me chamaria se fosse diferente, né? O maior artista do país. No último, esse álbum de Boston dele, tem 7 músicas da minha editora. Então são muitas músicas, né? E no álbum passado ele me pediu para ajudar, né? Sempre pedindo opinião, sempre me querendo saber a opinião no repertório. Pô, o que você acha dessa música? Então, assim, acaba que com o Luan a mesma coisa, né? O Luan a gente já fez viagem para Miami, só para falar das possibilidades, o que tinha ainda para Luan Santana, o que ele deveria fazer, né? A gente fez uma viagem, eu, Luan, um outro compositor que é o Bruno Calimã e o Lucas Santos, só para conversar sobre esses próximos passos da carreira do Luan. Então, assim, acaba que depois de 10 anos, cara, sendo sucesso, graças a Deus, você cria essa relação que é muito tranquila, assim, é uma relação de admiração mútua. E eu procuro trabalhar só com quem eu admiro, não interessa quem você é, se é um artista foda e tal. Se eu não admiro o seu trabalho ou sua conduta como artista, eu não vou fazer nada contigo, não vou te mandar música, não me interessa, não me interessa a tua carreira, né? Obviamente não vou fazer nada para te atrapalhar, mas também não quero me associar a você. Sempre foi assim. Então, assim, tem alguns artistas com quem eu não tenho muita vontade de trabalhar. Mas a minha circulação no meio, assim, é muito boa, cara. Sempre foi muito boa. E pelo que eu vi, você tem uma expansão bastante vasta, assim, em relação aos artistas, né? Você, tipo, eu digo que do relacionamento vamos dizer assim, no segmento sertanejo, como você falou, praticamente todos. E aí você vai pro lado do samba, você... Pô, roupa nova, claro, nem se fala, né, que musicalmente pra gente, né, que pra nós que somos músicos, a gente sabe muito bem o que significa, né, e então você tem um leque bastante aberto. Agora, gente do forró também, muita gente do forró também, Nordeste, galera? Muita gente. Que top. E tenho amigos, parceiros de composição, como o Tato, do Fala Mansa também, que eu amo, que a gente é parceirão de composição. Tem música gravada no rock. Tem muita... Eu, assim, teve um dia, cara, que foi marcante demais na minha vida, que foi na época que eu tava com a Som Livre ainda. Eles me levaram para conhecer o Michael Sullivan, que é um puta de um compositor, que é monstro, assim, lenda. O cara compôs dezenas de músicas pro Roberto, pro Tim Maia. Cara, o cara é sensacional. Só monstro. E aí eu tava na casa dele, lá no Rio,
a gente conversando e tal, chegou uma hora, falei, pô, vamos tentar fazer alguma coisa, começamos a fazer alguma coisa, e eu lembro que no meio desse processo de composição eu falei, cara, acho que isso daqui não tá muito sertanejo, sabe, não sei o que, assim ele me parou e falou, mas você é um compositor de sertanejo? Aí eu fiquei com isso, né, cara, eu falei, não, cara, não se limita, você é um compositor, ponto. Eventualmente, você vai fazer uma música que um sertanejo vai gravar. Mas se não for um sertanejo gravando, desde que a música seja boa, qualquer um grava. Então, não se limita, deixa a música vir. Deixa vir, entendeu? Então, isso foi muito importante pra mim. Então, hoje, eu não tenho nenhum bloqueio, assim. Eu vou sentar pra compor e eu gosto de tudo, cara. De verdade, assim. Eu tenho muita coisa que eu gosto no funk. Inclusive sou amigo de alguns, né? Ano passado teve uma música de trabalho que foi muito bem com o Kevin. Que eu fiz com... Qual a música? Chama Te Gusta. Que foi que a gente fez com o Papatinho e fez com o Iberê e o Lucas Santos. A gente fez pro Kevin. Enfim, tem vários que eu gosto. O Kevin e o Chris, eu acho massa pra caramba o som dele. Curte o Livinho também, Livinho? Um trampo dele assim. Tem um musical. Musical sim. Musical sim. Tem muita coisa boa. É porque eu curto umas paradas deles assim. Muita coisa boa. Samuel, me diz uma coisa, como é que você se organiza? Você é um cara que tem muitas conquistas, eu já vi que a galera, se for aí pesquisar e ver em relação a você, em relação à música, tudo que você conquistou, tudo que você tem hoje e com mérito, né? Como é que você se organiza em relação à composição, a compor? Você já vai compor pensando em um artista? Você compõe para si mesmo e aí você vê o que é que dá? Como é que você se organiza em relação à composição para você ter esse feedback de sucesso com tantas músicas assim? Então, tem muito da inspiração, né? Tem uma frase do Picasso que eu acho sensacional, que ela fala que a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando, né? Então eu tô sempre fazendo alguma coisa. Tô sempre, ou eu tô produzindo, ou eu tô fazendo um arranjo, ou eu tô compondo, que seja uma frase por dia, eu tô sempre compondo. E aí, eventualmente, você começa aquela ideia no momento de inspiração e aquilo flui e vira uma música. Se não, você vai usar aquela ideia que foi inspirada naquele momento e faz em outro momento, né? Muitas vezes a gente precisa se juntar, sei lá, vem aí o Luan tá chamando. Pô, vem pra cá terça, vou estar de folga, não tenho show, vamos compor. Você tem que render. Você vai estar naquele momento. Eu não posso deslocar o Luan para um momento que eu acho que eu vou estar inspirado. Então eu preciso buscar inspiração nesse momento. E aí, cara, ou você compõe por pura inspiração ou por feeling, né? Ou por pura inspiração ou por feeling. Tem um livro que eu li tempos atrás, né? Que eu acho super interessante, que fala de uma curadoria de uma obra de arte, que o pessoal estava no museu, tinha comprado essa obra de arte, e depois de vários especialistas do mundo inteiro terem olhado essa obra de arte, avaliado, raio-x, tomografia, não sei, todo o processo para saber se era ou não original. Aí todo mundo chegou à conclusão de que era original. Aí eles foram e compraram, né? Depois que eles compraram, semanas depois, foi um especialista, olhou para a obra, 5 segundos e falou: se vocês pagaram, peçam o dinheiro de volta. Se não pagaram, não paguem. É falso. Então, assim, o moral da história, né? Você vê um cara, e depois descobriram realmente que era falso. O cara, em 5 segundos, cara, foram 10 meses de gente, vários especialistas vendo realmente se aquilo era original, chegaram à conclusão que era, e o cara com 5 segundos olhando para aquela... falou, não é. Então o que é isso? Isso é feeling. Isso é feeling, né? O cara, em 5 segundos, ele buscou o subconsciente dele, buscou em todo o acervo de conhecimento que esse cara tinha na cabeça,
toda a informação necessária para te dar aquela sensação, sabe? Aquela coisa que você sabe, mas talvez você nem saiba explicar o porquê que você sabe. Isso aí são todas as suas referências. Então, a inspiração é o momento que você está apaixonado, um momento que você está... que vários, um fator externo, o ambiente te inspira, e aí você usa isso junto com o seu feeling, né, que é todo o seu acervo, todo o conhecimento, todas as suas referências. E quando você vai compor, é o que? Você está pegando, às vezes, principalmente em parceria, né? Tá vindo, a pessoa te deu um começo de música, uma frase, e aí você busca em tudo que você gosta, tudo que você ouviu na sua vida, que está aqui, ó, no seu subconsciente, e o seu feeling busca isso assim, ó, e traz à tona em forma de uma ideia para você somar com aquilo. Como que você sabe que isso é bom ou que não é? É muito tempo, cara, é muita informação, não só as informações das coisas que você absorveu ao longo da sua vida, mas a sua opinião, entre aspas, né, formada sobre aquele determinado assunto, daquele tema, sabe? O que eu posso fazer, o que eu gosto, como é que eu melhoro isso, sabe? Então assim, eu me organizo muitas vezes para poder compor em um determinado dia. É importante isso também. Mas eu não me limito, né? Às vezes eu saio, por exemplo, logo ela veio a música inteira, cara. Eu acordei com ela inteira na cabeça. Eu ia falar disso, cara. Inteira na cabeça, inteira. Não, subconsciente. Não mudei nada. Isso é o subconsciente. Eu não mudei nada. Só que eu estava há 6 meses. Eu saí da casa do Jorge, né? Que eu falei que assim que eu cheguei no Brasil, eu fui pra casa do Jorge. Ele me falou coisas sensacionais. Ele, o Wendel. E aí, cara, eu saí de lá falando, cara, eu tenho que me transformar nesse cara que eles estão vendo. Eles estão colocando tanta confiança em mim que eu não posso frustrar isso. Eu preciso ser esse cara que eles estão vendo. Porque eu não sou ainda. Agora... E aí eu fiquei 6 meses focado nisso, cara. Eu falei, eu vou acertar o Jorge Mateus, eu vou fazer a música de trabalho do Jorge Mateus. E fiz. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Deoli. Eu escutando os últimos 5 minutos que você acabou de falar, eu enviei um livro pro Jack, tem 2 dias. O nome do livro se chama Roube como Artista. Você já leu ou escutou esse livro? Não. Eu vou pedir para você escutar, e você que está vendo a gente, assistindo a gente, dá uma pesquisada nesse livro, Roube como Artista. Lá você vai encontrar, claro que hoje você deve ter as respostas para esses momentos que você contou aqui pra gente nos últimos 5 minutos, mas você vai ver, claro, aquele seu passado e o seu hoje com esse livro. Esse livro ele é bem pequeno, existe o audiobook dele no YouTube e dura 1 hora. Você pode escutar, coloca o seu fone e escuta esse livro, Roube como Artista. Todas as respostas, eu escutando você falando, parecia que eu estava dentro do livro. É engraçado que a gente que é artista, pra mim é novo esse livro, foi a primeira vez que eu li agora. E, cara, ele tem muita resposta pra gente, de coisas que da improvisação, eu não vou falar muito não, dá uma pesquisada. De inspiração, enfim. E, inclusive, quando eu falei, ele estava falando sobre que você acordou com a música pronta, eu ia até te perguntar se você já teve isso de você dormir e de repente se acordar, ou você sonhar com a música e ela tá ali pronta e você chegar e fazer, porque acontece muito isso. Porque eu tenho um livro também que eu também indico muito pra vocês, que é O Poder do Subconsciente. Cara, e fala muito sobre isso, né? E fala que a maioria dos artistas tem esse poder. Alguns não sabem, não trabalham com isso conscientemente, sabendo que é assim, mas o poder do subconsciente, ele é incrível. E às vezes você, que nem você falou, você já ficou pensando, eu tenho que fazer música do Jorge Mateus, eu tenho que fazer. E o seu subconsciente, ele te dá essa resposta, assim como um presente do nada. E muita gente não sabe acessar isso. E isso acontece demais. E aí você acabou de falar uma coisa que eu estava aqui na cabeça de perguntar. Mas continue como é que foi o lance. Você vai treinando o seu cérebro a ser mais rápido, né? Eu até converso, tem várias pessoas que me mandam mensagem no Instagram, né? Falam, pô, eu sei que você não tem tempo, talvez, mas eu tô começando, fiz aqui minha primeira música. E aí, de vez em quando eu respondo, eu falo, cara, se você me mostrar a sua primeira música, muito provavelmente você vai ter uma leitura minha subestimando o seu talento. E aí eu tô falando não de mim pessoalmente, mas pessoas no meu nível profissional, né? Eu acho assim, a primeira pessoa para quem você tem que mostrar é pro seu amigo que tá do seu lado.
pro cantor da sua vila, pro cantor do seu bairro. Vai onde que tem show ao vivo, mostra pra esse cara, vê o que ele acha. Não manda a sua primeira música pro artista que você admira. Sabe por quê? Porque você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. E aí é um problema, porque se as pessoas começam a te ver, se elas te conhecem, te vendo de forma subestimada, é muito difícil você mudar isso. Então, quando você chegar até mim para propor uma parceria, o seu trabalho precisa estar à altura do meu já. Você precisa ter uma estrada, você precisa já se entender como compositor, precisa saber o que você está fazendo. E a inspiração, ela não é suficiente. A inspiração não é suficiente. Você precisa ter conhecimento de causa, você precisa estudar, né? E não estudar ir para uma faculdade. Não ir para uma faculdade, mas tem muita informação, cara, disponível grátis na internet. Tem muita gente, uma boa conversa com alguém que você admira, só isso já te faz evoluir, te dá um salto gigante. Então, isso é importante de se ter em vista, né, cara? E eu não lembro mais agora do que eu tava falando. Você tá falando sobre a questão que você acordou com a música Logo Eu. Pronta, assim, e você mudou poucas coisas e a música rolou. Como é que foi essa onda aí? Então isso, essa é a questão do feeling, né? Você tá com isso na cabeça, se enriquecendo. Você tá o tempo todo, essa coisa que você tava falando no começo aí de estudar o sertanejo. Eu tenho ouvido, tenho estudado, tenho... Cara, eu realmente gosto de tudo e ouço tudo. Cara, o Mumuzinho soltou um álbum, eu vou ouvir. O Sorriso Maroto soltou um álbum. Não importa o estilo, não né? interessa. O que saiu... Eu quero ouvir, principalmente, obviamente, os artistas que eu gosto. E como eu trabalho com praticamente todo mundo que tá em ascensão, ou que são os artistas mais populares do Brasil, geralmente o que eu estou sempre ouvindo é o que está funcionando muito. Então eu procuro, obviamente, eu tenho meus momentos de buscar lá atrás, de ouvir, eu adoro Frank Sinatra, por exemplo. Eu tenho meus momentos de ouvir o Luiz Miguel, de ouvir os meus artistas no coração lá, do passado, né, que estouraram no passado, mas eu tenho muito, eu tô sempre ouvindo o que está acontecendo, atualidade. Porque você se mantém conectado aos dois pontos, ao passado e ao atual. Só assim você vai conseguir fazer alguma coisa ali pra frente. São dois polos importantes. Você tem uma janela, quando você se encaixa no mercado e começa a acertar sucesso, você tem uma janela. Essa janela ela tá o tempo todo tentando fechar. Que é o quê? É uma janela de conexão sua com o mercado. Nesse momento, tudo que você sabe está sendo aceito. Tudo que você gosta está sendo aceito. Então você precisa estar o tempo todo conectado com o mercado para manter essa janela aberta, para conseguir colocar suas ideias. Se você para e fica um ano fora, você se desconecta, essa janela fecha. Porque quando você voltar, você vai estar fazendo coisas daquela época que você parou. Só que já está aqui, meu amigo. É muito rápido. E na música é anos-luz a rapidez, é muito forte. Então assim, ou você cria a sua própria janela, foi o meu caso, com a Logo Eu, que eu fui lá e como eu tinha acabado de chegar da Europa, eu falei, tudo que eu ouvia, cara, eu não gostava. Eu ouvia, tava um som, não tava gostando, era o auge do sertanejo universitário, muita gente apostando numa coisa muito crua, cara, nem edita, deixa a voz do público muito alto e aquela coisa, aquela chiadeira, som muito compressor em tudo, as vozes tudo comprimidas, aquela coisa socada. E eu cheguei ouvindo aquilo e falei, meu Deus, cara, sujo. Muito ruim, cara, tinha muita coisa muito ruim. Só que no meio disso tinha muita coisa muito boa. Eu podia ter optado por ser aquele cara chato, acabei de chegar da Europa, fiz faculdade, não sei o que, ser esse cara chato pra caramba que não vai virar nada na vida. Mas eu optei por falar, não, pera, então, eu não tô gostando muito. O que eu posso fazer? Eu vou pegar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu gosto, vou juntar com isso daqui e vou ver o que dá. Aí, deu certo. Sacada. Essa foi a parada. Então, assim, que maravilha.
Cara, a grosso modo, cara, é isso, né? Você precisa acreditar no que você faz, só que como que você sabe que o que você faz é bom? Estudando. E quanto mais você acerta, você vai estudando, você vai absorvendo, você vai tentando. Uma hora você vai acertar. Opa, esse foi um acerto. Se você acerta com alguém que sabe o que está fazendo, é um acerto mais interessante ainda. Um elogio de alguém que você admira também é um ponto para você guardar aqui. Opa, pera, você estava indo para cá, mas essa pessoa elogiou uma coisa sua que vai na contramão do que você está indo agora. Opa, pera, deixa eu dar uma consertada então, porque ele gostou disso. E assim você vai se afinando, se lapidando, né? Então, eu me guio muito por isso, assim. E, cara, segredo? Tem algum segredo? Não. Difícil. É isso, são os vários pontos que vão, os elos que vão se juntando para chegar em um momento em que você tem confiança suficiente para julgar o seu próprio trabalho e chegar ao ponto de falar assim, não, eu vou mandar, por exemplo, Gustavo Lima, o álbum passado dele, eu ouvi muita coisa que ele me mandou, dei minha opinião, mas eu só mandei uma música e ela entrou, chama Café e Amor. A música. Logo essa? Eu mandei só uma e ela entrou e é um puta sucesso dele essa música. Então assim, por quê? A minha leitura, chegou um momento em que a minha leitura do Gustavo Lima é muito assertiva. Entendeu? E isso demora muito. Isso demora muito para acontecer. Então isso tem a ver com esse estudo, tem a ver com realmente você absorver o que você gosta. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente também já está quase chegando no nosso horário, mas assim, voltando para a parte empreendedorismo, quando foi que você... Porque você, há muito tempo, pelo que você conta, você sempre gostou de compor, você sempre teve essa visão de compor. Mas quando é que foi esse insight de você dizer assim, mano, compor é um bom negócio, vai dar uma grana aqui. Eu vou conseguir fazer isso virar um negócio rentável para minha vida. Onde foi que você viu isso? Como é que foi? Você já tinha desde sempre essa ideia na cabeça? Ou você compôs, compondo por amor, compondo, e você falou, aí até chegar uma hora você fala assim, não, aqui eu sei que rola, dá grana. Cara, compor por amor sempre, né? Mas eu sempre, desde os 15 anos de idade, que foi quando eu fiz minha primeira música, que eu acreditava que isso poderia me dar dinheiro, mas eu comecei compondo porque eu sempre cantei, e aí me diziam que, pô, você precisa ter suas próprias músicas. Aí eu falei, cara, quem é que vai me dar música? Porra, eu sou de uma família, eu sou de origem muito, muito pobre. Eu nasci num barraco de lona, numa invasão, cara. Entendeu? Então assim, e cresci muito pobre também. Então, você é condicionado a um determinado pensamento, sabe? Fala, pô, não vão me dar isso, cara. Sabe? Se eu quiser, eu vou ter que ir atrás. Se eu quiser, eu vou ter que fazer. Então, foi assim que eu comecei a fazer as minhas músicas. Eu falei, puta, eu vou ter que fazer porque eu quero cantar. Não vão me dar música, eu não tenho pra pagar, eu vou ter que fazer. Entendi. E aí, quando eu comecei a fazer, no primeiro ano que eu tava compondo, eu achei fiz amizade com um cantor de Jataí, Goiás, e ele tinha um caderno de letras da Fátima Leão. E aí, cara, cheio de muita coisa mesmo, porque ela é a maior compositora disparada. Mulher é a maior compositora do Brasil disparado, Fátima Leão. Esse caderno, cara, eu olhava aquilo ali, né, e falava, caramba, é muita música, né, cara? E aí esse cara falou pra mim, pois é, cada música dessa daí, ela recebe. Aí ele me falou das associações, né, de cada música dessa, ela recebe um pouco por mês. Eu falei, cara, aí foi que você... é só fazer música, mas eu consigo fazer música. E eu tinha feito uma música. Aí eu consigo, aí eu queria fazer volume. Então assim, e fui compondo, fui melhorando. Essa primeira música que eu fiz na vida, cara, por causa dela eu arrumei 2 amigos que tinham acabado de sair da faculdade,
empreendedores que estavam abrindo uma empresa junto de publicidade, que esses caras foram meus mentores lá atrás, cara. E esses caras falavam, você tá falando português errado. Você tá falando problema. Você tá falando... tá escrevendo errado, né? Tá, sei lá, escrevendo a gente junto, não existe. Não, você precisa melhorar, você precisa... Peraí, vamos aqui. E aí a gente saía muito junto, eles me respeitavam muito, cara. E eu vestido de forma muito humilde, eles já numa classe média, e assim, e eles me incluíam. E eu falava, caramba, eles estão vendo alguma coisa especial em mim. Eles me incluíam e me corrigiam de forma muito respeitosa. Isso me impulsionou e eu me senti, cara, de certa forma, constrangido. Mas sabe aquele constrangido que te impulsiona? Aquele constrangido quando você gosta dele e você percebe que ele é melhor em você do que você em algumas áreas, em algumas coisas. E ao invés de ficar puto com ele, você fica constrangido e você quer melhorar por causa disso. Fala, eu quero ser como ele, eu quero melhorar, eu quero ser tão bom nisso que ele faz como ele, para eu não ficar deslocado quando ele demonstrar essa qualidade dele. Então, essas pessoas me ajudaram com isso, sabe? Lá atrás. Então, assim, eu fui evoluindo disso, percebendo as possibilidades, e quando chegou a oportunidade ali com essa primeira música eu vendi, inclusive. Quando foi que você vendeu a sua primeira música? Ali um ano ou dois, artistas que eu conhecia, até por intermédio desse cara, que são que eram cantores de boteco nessa cidade, e a gente acabou ficando amigo e falou, eu vou gravar, eu gosto daquela música que você fez lá, eu posso gravar? E gravaram. Então eles foram os primeiros. E aí essa música, essa primeira foi regravada sem permissão, foi minha primeira treta com alguém. E eu achava, assim, no fundo eu achava massa, sabe? Porque foi a primeira, eu falei, caramba, estão gravando sem, que é bom, né? Aí depois esse cara que gravou sem permissão me pagou R$1.000 naquela época, cara, era tipo 10 hoje. Tá. Era 10 R$1.000 você tava bem. E aí eu vim pra cá e comecei a mandar pros artistas pequenos. Eu não ousava mandar pra artista grande ainda. Porque eu achava que eu precisava ter ali primeiro a aceitação desses, ter coisa pra mostrar. Claro, a hora que eu chegar no Jorge, eu tenho que mostrar que aquele artista pequeno lá que ele gosta, que não é um estouro, mas ele gosta de ouvir, não sei o que, precisa saber que esse cara já gravou música minha. Então eu queria criar um catálogo, sabe? Sempre foi assim. Então, quer que não, foi uma estratégia. Sim. Você bolou uma estratégia. Com certeza foi com estratégia, cara. A minha vida, na verdade, assim, eu tenho um grande respeito. Eu tenho um grande respeito pela história das pessoas. E com a história das pessoas que eu admiro, vem também isso, os métodos que essas pessoas usaram para conquistar o sucesso, entendeu? Por exemplo, eu ouvi uma vez de alguém que eu gosto muito, que é o Warren Buffett, que é um cara, um gênio das finanças, acho que talvez até o maior de todos os tempos. Se você vai falar com alguém, se você vai entrevistar, se você quer uma oportunidade de trabalhar com essa pessoa, sabe? Se você vai se relacionar com essa pessoa de alguma forma, demonstre respeito. Você tem que respeitar a história dessa pessoa. O mínimo que você tem que fazer é conhecer, é fazer a sua lição de casa, conhecer saber com quem você está falando. Então eu sempre, ao longo da minha vida, sempre foi assim. Hoje eu vou encontrar o Jorge. Eu não vou lá vendido, amigo. Hoje eu vou... E seja quem for, cara, todo mundo tem uma história. Eu não vou lá vendido. E nessa de você se interessar pelas pessoas, você acaba indo mais profundamente na vida dessa pessoa, entendendo alguns porquês que são extremamente importantes. Entendeu? Então o que eu fiz, cara? Usei isso em meu favor, fui conhecendo, fui me aprofundando, aí um dia aqui na Bélgica, o João Bosco e Vinícius gravou uma música minha, que estava no auge. Isso foi usado depois. Você estava aqui? Estava aqui. Quando foi a primeira música com um artista grande, foi essa com o João Bosco e Vinícius. Que ano foi isso? 2010. Eu me lembro dessa
Eu postei, transição dessa época aí, lembro disso aí. E pô, replicaram, acho que até a Ângela. Ângela Piqui, né? Sim. Dela. Eu lembro dessa fase aí. E aí, enfim, as coisas aconteceram, né? Dessa forma, até que em 2015 a gente começou, eu tava numa fase muito boa como compositor, eu falei, cara, por que não trazer compositores para a empresa? Que eu tinha editora, todas as minhas músicas estavam na minha editora. Eu falei, cara, eu tenho um acesso a praticamente todos os artistas do sertanejo, vários já de outros segmentos. Acho que eu vou começar a pegar. E aí muita gente muito boa, cara, me chamando, pedindo oportunidade, compositores e tal. Aí meu irmão chegou em mim e falou, cara, eu acho que de repente é a hora de você usar isso, usar seu nome e usar o seu networking para expandir, para trazer, realmente fazer essa editora que só edita a gente, que na época era só eu e meu irmão, que também é um puta compositor, o Davi, trazer compositores para a editora. E aí a gente começou em 2015 a trazer, e hoje, graças a Deus, assim, a gente está com muitos compositores que, por exemplo, compositores da Graveto, da Marília Mendonça, da Nota de Repúdio, que é atual de trabalho do Gustavo Lima, enfim, compositores da atual música de trabalho do Dilcinho, atual música de trabalho da Lauana, atual música de trabalho do Sorriso Maroto, é tudo da minha empresa. Caramba. No caso, essa empresa você montou com seu irmão? Eu montei sozinho. Ela foi montada em 2010. 2010. E aí como é que funciona essa questão de todos esses compositores que vão lá, eles compõem, eles são da sua empresa, e aí você encaminha as músicas para os artistas, e aí você tem uma porcentagem? Como é que funciona isso aí? As editoras funcionam assim, você edita, né? Essa editora ela fica encarregada de ir atrás de todos os seus direitos referentes àquela música, né? Direito de sincronização, digitais, ECAD, é responsável por cadastrar a sua música no ECAD para que você receba, né? Enfim, são muitos direitos que estão atrelados a uma música. Por exemplo, se o artista fecha a sua música com uma marca X, essa marca precisa pagar ao compositor pelo licenciamento da composição, e aí quem faz esse trâmite são os advogados da editora. Então, tudo isso está nessa parte responsável, né, que a editora toma conta, e tem um percentual padrão para isso, né, que é 25%. Hoje o mercado mundial trabalha assim, 25% em uma música que está sendo trabalhada nacionalmente, e meio a meio quando é uma música que a editora passou para fora do Brasil, quando ela acontece mundial. Entendi. Né? Porque quando acontece mundial, você precisa também de uma editora lá fora para recolher e repassar para você, para que você passe pro compositor. Então é mais. Então, no caso, e você faz a sua empresa faz essa gestão de todos esses compositores, dessa galera? Que top, que top. Então a minha editora hoje tem um catálogo, sei lá, de mais ou menos umas 5 mil músicas. Muita coisa e assim, muita música gravada, né? Jack Madiaf vai gravar uma música dessa aí. Você vai ficar quanto tempo aqui agora na Europa? Eu fico vou passar o Natal e o Ano Novo aqui. Olha aí. Então é isso, cara, assim, também não é uma editora que a gente, diferente de outras editoras, a gente não tem o objetivo de pegar todos os compositores que a gente vê pela frente, é mais pessoas que pensam parecido com a gente, né, porque, queira ou não, é um contato muito íntimo, assim, E também tá na sua identidade, né? Sim, tem uma identidade, mas é mais pelo contato, porque, cara, quando eu pego a sua música e mando pro Luan, entre você e o Luan tá meu nome. Então eu não vou pegar uma música de alguém que eu acho que pode, no futuro, fazer uma besteira, porque a música ela é sempre do compositor. Então, assim, no próximo trabalho do Luan, se você quiser fazer uma besteira e não liberar para ele quiser regravar e você não libera, ele não grava. Então, assim, imagina só o José Augusto resolve não liberar evidências para o Chitãozinho e Chororó regravar. Você entende? Imaginamos que a Emoções, a Detalhes, não fosse do Roberto e o compositor barrasse essa música. Então, assim, eu tenho muito cuidado com quem que eu trabalho, cuidado com os contratos, então eu tenho toda uma equipe
de advogados, né, para fazer as coisas de uma forma que eu resguarde os meus autores, mas também os músicos, os artistas com quem eu trabalho. Top demais. Muito bom. Cara, em termos de música, quando a gente fala assim, música e empreendedorismo sempre estão ligados, porque um músico é um eterno empreendedor, né? Mesmo que ele não entenda de gestão, mesmo que ele não entenda de como funciona os bastidores, mas todo músico, ele quer trabalhar para si, ele quer trabalhar com o que ele ama. Então são coisas que todo empreendedor tem na veia, quer trabalhar com o que ama, quer ser independente, entendeu? E tá ali envolvido nos seus projetos. Então tem músico que, claro, só vai ali para tocar, só não tem essa noção, mas ele é empreendedor do mesmo jeito. Sim. Entendeu? E com certeza hoje nosso podcast aqui foi muito bom, foi uma aula, né? E foi muito bom conhecer, cara, toda essa sua história, conhecer essa trajetória, tá hoje por dentro de tudo que você fez, que assim, eu particularmente já conhecia trabalhos seus, né? Desde quando tinha chegado na Bélgica. Acho que todo mundo na Bélgica já ouviu falar dele. Demais. E só que a gente não estava tão inteirado, né, em tudo, em toda essa trajetória com todas as músicas e até onde você chegou, né, que hoje também você está na música latina, né, que hoje é o trabalho também que a Jack Madiaf desenvolve, como a gente estava conversando antes aqui sobre o reggaeton, inclusive a gente bateu um papo aqui sobre reggaeton, sobre artistas do reggaeton, da música latina, né, em geral, da bachata, como Romeu Santos, Prince Royce, que gravou com Gustavo, né, música sua. E assim, pra gente hoje, tá com contato também contigo, é um engrandecimento, né? Pra gente é enriquecedor, porque a gente acaba vendo um cara que tava aqui com a gente há um tempo atrás, né? Que a gente viu aqui na Bélgica. E como eu falei, o cara é belga, vocês não sabem, mas o cara é belga. 10 anos no Brasil, mas o cara ainda é belga. Esteve aqui, né? Estive aqui, passei as dificuldades, sei como é. Pois é. Pô, eu fico feliz demais, cara, de estar participando, de ver como vocês estão bem. Isso é massa também. Prazerzaço. A gente vai, né? E deixa uma história pra trás. Em cada lugar, né, que a gente passa, a gente deixa uma história, a gente tem as pessoas com quem a gente convive, né? A gente sempre espera o melhor, né, cara? E é legal ver que vocês estão bem pra caramba aqui. E da mesma forma, eu também, particularmente, fico muito feliz de te conhecer hoje pela primeira vez. Já ouvi falar inúmeras vezes, porque eu falei aqui. Poderia falar várias histórias aqui, desde 2009 que eu cheguei, 2010 eu já ouvi falar de você. E fico muito feliz em te conhecer hoje pessoalmente e ver a evolução, né? E falando de disciplina, de business, de trabalho, de network, de lugares que você já foi. Fico muito feliz realmente pelo seu sucesso. Obrigado, cara. Prazerzaço. Gente, o cara que teve uma trajetória maravilhosa aqui também na Europa, né? Que morou na Bélgica, sua família mora aqui, né? Você tem sua mãe? Quem mais que tem aqui? Tem vários parentes. Tios, primos, amigos. Tá enraizado. Tem muita gente. Não, tá enraizado na Bélgica. Eu chego aqui, cara, eu me sinto em casa de verdade, assim. Que top. Até eu pego um carro, né? Eu já chego, alugo um carro, cara, eu tô em casa pra dirigir, é como se eu estivesse em Goiânia. É incrível. Esse aqui é um lugar realmente que eu gosto muito, assim. Eu sinto energia muito positiva daqui. Que bom. Gosto muito de vir aqui, sempre que eu tenho. Que legal. Pois é, e estamos aqui no nosso Business Game, que é o podcast que fala de empreendedorismo, e hoje também a gente teve um papo muito massa com o Samuel Deoli, né? Que a gente fala de empreendedorismo, fala de responsabilidade, fala de a gente realmente ter disciplina, né? E principalmente de acreditar. Porque empreender não é só você meter mão, mas você acreditar no que você faz, você amar o que você faz, né? Meu irmão, Samuel Deoli, tem mais alguma coisa para falar pra rapaziada, para esse 2022, para que seja um ano de muitas bênçãos, que seja um ano de como você falou, de disciplina, de tudo que você acha que pode ser bom, né, pra pessoa crescer pessoalmente e principalmente também no seu profissional, no empreendedorismo, no que você faz hoje, para quem quer ser compositor, para quem quer ser músico, mas no geral assim, o que é que você fala para 2022 pra gente? Cara, eu primeiramente agradecer aí pelo convite, fiquei felizão mesmo de verdade de ter vindo aqui, de estar falando com vocês. Cara, o que eu posso dizer? Desejar, né, pra turma aí que 2022 não seja um ano tão estranho como foi 2021 e 2020, que seja realmente um ano massa, né, que as coisas mudem, tudo, né? que tudo volte ao normal, né, cara? Quer dizer,
a gente tem que ter isso, né? E que, cara, as pessoas busquem... Sabe que é uma coisa que eu tenho, que vem desde a época que eu morava aqui? Poucas pessoas sabem, mas tem um motivo para eu ter voltado pro Brasil. Durante o tempo que eu estive aqui, os últimos meses, eu entrei numa depressão profunda. A Bélgica, infelizmente, ela causa isso em muitas pessoas, assim como causou em mim. Ela tem esse efeito. Talvez nem só a Bélgica, mas essa coisa de ir para fora, né? Pra gente que vai tentar a vida e é muito complicado. Só que para mim foi um ponto muito peculiar. Eu estava fazendo engenharia de áudio e eu estava ficando muito bom nisso. Eu estava virando um engenheiro de áudio e eu entrei em depressão por causa disso. Sabe por quê, cara? Eu estava ficando bom demais em uma coisa que eu não queria fazer da minha vida. Então, eu fui embora para lutar pelo que eu queria fazer e graças a Deus deu certo. Então, assim, é isso que eu falo, sabe? Independente do que você esteja fazendo, eu acho que é sempre momento, e assim, fim de ano, né, cara? Eu acho que a gente... É sempre uma energia nova, né, cara? Uma motivação nova que vem, não sei da onde. Então, é o momento de usar isso para de repente mudar, virar uma chavezinha e ir atrás do sonho, né, cara? E pegar os códigos. É isso. Samuel, muito obrigado. Valeu. Máscara, algo a acrescentar? Então, me pegaram de surpresa, né? Tô aqui de gaiato, tô brincando. Tô muito feliz também de participar do Business Game. Algo a acrescentar não, só feliz realmente de participar aqui com duas pessoas incríveis que eu admiro, o Deoli e o Jack. E é isso aí, que vem o próximo. Tamo junto, rapaziada. Mais uma vez agradecer a vocês pela audiência. Se faz sentido pra você, o que é que você sabe? Já sabe o que é que tem que fazer, né? Vamos meter o dedo no like aí, taca o dedo no like. Então compartilha muito também, tá certo? E manda esse podcast pra todo mundo que você acha que vai valer a pena mandar esse podcast. E sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast. Beijo, tamo junto e misturado. E seja sempre um eterno aprendiz. E rapaziada, pois é, a produção já tá lhe dando outro toque. Não podemos deixar de falar isso também, né? Onde é que encontramos o nosso parceiro Samuel Deoli nas redes sociais, né? Deixa aí o seu arroba, deixa o seu contato, o seu site, seu número de telefone, CPF, Tinder, tudo que você puder. Aí. Principalmente Tinder. Número do cartão de crédito. Tinder, você tá vendo? Minha mulher tá aí do lado de Vixe, fora. Maria da... É que eu brinco, pô. Até no da show merda. mesmo, o Jack tá apresentando a banda. Encontra a gente aí no Instagram e o Tinder da banda. Não, pra me achar é fácil. @Samuel Deoli. Samuel Deoli já Em foi. todas as redes sociais é sempre @Samuel Como é que Deoli. escreve esse Deoli pra rapaziada? Deoli saber? com 2 L's e I. Aí, tá vendo? Então não erre. Deoli com 2 L e I. Tá bom. Tamo junto. Gente, mais uma vez, Business Game acaba aqui com chave de ouro, tá bom? E até o próximo. Beijão pra vocês, meus eternos aprendizes. E que comecem os jogos.